Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, tá? Continuando ainda com o estudo dos limites. E nessa aula, pessoal, vamos começar a estudar os limites que envolvem o infinito, tá? Especificamente nessa aula, vamos ver os limites no infinito. Ou seja, o que acontece com o valor da função quando o x ele tende a mais infinito ou quando o x tende a menos infinito, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue esse canal aí na faculdade, na sua sala de aula. Isso porque esse canal é totalmente gratuito, ele vem aqui para ajudar a você nos seus estudos. Beleza, pessoal? Vamos começar? Vem comigo! Vamos analisar o comportamento da função. Está aqui a nossa função f de x, tá? Isso quando o x, ó, ele tende a um valor muito grande positivo, tá? Eu vou chamar de infinito positivo ou simplesmente mais infinito. Tudo bem? Olha o que acontece aqui, ó. Os valores de x, eles estão começando no 1, 2, 3, 4, 100, 1000, ou seja, cada vez maiores os valores de x. Tudo bem? Agora, olha só, o que acontece com o valor da função f de x? Se nós pegarmos o x valendo 1 e substituirmos aqui na função, nós vamos descobrir que o valor da função, nesse caso, é 0. Agora, pegando o valor de x igual a 2, pessoal, o valor da função fica 1/2. Para um valor de x igual a 3, o valor da função fica 2/3. Para um valor de x igual a 4, nós ficamos com 3/4. Para um valor de x igual a 100, nós vamos ficar com 99 sobre 100. Para um valor de x igual a 1000, nós vamos ficar com 999 sobre o 1000. Beleza, pessoal? Reparem o seguinte, que à medida que o valor do x tende a ir a mais infinito, ou seja, fica cada vez maior, o valor da função ali, pessoal, ele tende ao valor 1. Ferreto, como é que você sabe que a função ela está tendendo ao valor 1? Pessoal, olha só, a fração ali, ó, ela está representando o valor da função. E quando é que uma fração ela é exatamente igual a 1? Quando o numerador ficar exatamente igual ao denominador. O que está acontecendo ali, ó, é que cada vez mais o valor do numerador se aproxima do valor do denominador. Ou seja, o valor da função cada vez mais fica próximo de 1. Beleza? Vem comigo. E agora, pessoal, se nós pegarmos um valor de x aqui, ó, tendendo a menos infinito, o que acontece? Olha só, vamos começar com o valor do x valendo menos 1, depois vai para menos 2, menos 3, menos 4, menos 100, menos 1000 e por aí vai. Tudo bem? Agora, olha o que acontece com o valor da função. Quando o x ele é igual a menos 1, o valor da função ele é 2. Quando o x ele é menos 2, o valor da função é 3/2. Quando o x ele vale menos 3, o valor da função ele é exatamente igual a 4/3. Pessoal, sempre substituindo aqui o valor do x aqui na nossa função, beleza? Quando o x ele vale menos 4, o valor da função, pessoal, vale 5/4. Quando o x ele vale menos 100, o valor da função vale 101 sobre 100. E quando o x vale menos 1000, o valor da função, pessoal, vale 1001 sobre o 1000. Beleza? Beleza, pessoal? Você conseguiu perceber que nós poderíamos ter ali os valores da função cada vez mais próximos de 1, desde que a gente pegue valores de x suficientemente grandes. Ou também, pessoal, valores de x suficientemente grandes, só que daí com o lado negativo, lá para o menos infinito. Cada vez mais nós vamos ter o valor da função tendendo ao valor 1. Beleza? Vem comigo. Ferreto, tem o gráfico dessa função? Claro que tem. Olha só, pessoal, graficamente, nós temos aqui a representação daquela função, tá? Repara o seguinte, cada vez que nós pegarmos aqui ó, valores de x cada vez maiores, o que está acontecendo aqui com o gráfico da função? Cada vez mais ele está se aproximando dessa reta aqui, ó, que é a reta y igual a 1, ou seja, o valor da função cada vez mais se aproxima de 1. Isso também é válido, pessoal, se nós pegarmos aqui valores de x, ó, tendendo a menos infinito. Concorda comigo? Olha o que acontece com o gráfico. Ó. Cada vez mais ele vai descendo
e se aproximando também desse valor 1 que nós temos aqui. Ou seja, o valor da função cada vez mais fica próximo do 1. Agora, pessoal, vem comigo aqui ó, e vamos a algumas definições importantes. Olha o que diz a primeira aqui. Ó. Dizemos que f de x possui limite L quando x tende a mais infinito e escrevemos assim, ó, o limite da função f de x quando x tende a mais infinito, esse limite aqui ó, ele é exatamente igual a L, se, olha só, à medida que x se distancia da origem no sentido positivo, ou seja, o x tende a mais infinito, o valor da função, pessoal, ele fica cada vez mais próximo de um valor L. Então, esse L aqui, pessoal, nada mais é do que o limite dessa função quando o x ele tende a mais infinito. Agora, pessoal, olha a segunda definição. Dizemos que f de x possui limite L quando x tende a menos infinito e escrevemos assim, ó, o limite da função f de x quando o x ele tende a menos infinito, ele é igual a L se, olha só, à medida que x se distancia da origem agora no sentido negativo, né, pessoal? Ou seja, o x ele tende a menos infinito, cada vez mais o valor da função ele fica próximo do valor L, ou seja, o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito, ele é igual a L, ok? Graficamente, pessoal, nós podemos ter o seguinte, olha só, percepção gráfica de um limite no infinito. Olha só, nesse gráfico dessa função aqui, g de x, nós temos que à medida que o x aqui ó, caminhar para mais infinito, ou seja, tender ao infinito positivo, o que acontece? Ó, cada vez mais a função ela se aproxima desse valor 2 aqui. Concorda comigo? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o limite daquela função ali, ó, g de x, tudo bem? Isso quando o x ele tende a mais infinito. O valor desse limite aqui, ó, pessoal, pelo gráfico, nós podemos perceber que ele é 2. Tudo bem? Agora, do contrário, pessoal, cada vez mais que o valor de x aqui ele tender ó, a menos infinito. O que acontece? Ó, reparem que o gráfico da função cada vez mais irá se aproximar desse valor menos 2 aqui. Então, pessoal, para esse caso aqui, ó, nós podemos dizer que o limite da função g de x, quando o x ele tende a menos infinito, tudo bem? Esse resultado aqui, ó, olha só, ele é exatamente o menos 2, ok? Olha esse outro gráfico aqui, ó. À medida que o x ele tende a mais infinito, tá? Ou seja, ele vai sempre crescendo, reparem que o gráfico da função, nesse caso aqui, ó, cada vez mais está se aproximando desse y igual a 3. Ou seja, o valor da função, cada vez mais, ele é próximo do 3, à medida que o x tende a mais infinito. Ou seja, para esse caso aqui, ó, nós podemos dizer que o limite da função f de x, quando o x ele tende ali, ó, a mais infinito, nós podemos dizer que esse limite aqui ó, ele é exatamente igual a 3. Ok? Pessoal, por exemplo, ali, ó, dizer que o limite da função g de x ele é exatamente igual a 2 não significa dizer que o valor da função será exatamente igual a 2 quando o x ele tende a mais infinito. Significa o seguinte, que o gráfico da função, ou seja, o valor da função, cada vez mais irá se aproximar daquele valor 2 à medida que o x for crescendo, ou seja, à medida que nós pegarmos valores de x aí suficientemente grandes. Beleza? Cuidado com isso daí, tá? Agora, pessoal, vamos ver duas observações sobre isso que a gente está estudando. Vem comigo. Desce comigo aqui, ó. Olha só essas duas observações. Olha a primeira aqui, ó. As propriedades dos limites estudadas na aula 4, pessoal, aquelas propriedades dos limites, elas permanecem inalteradas, olha só, permanecem inalteradas quando substituímos x tendendo a um certo valor a por x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, tá, pessoal? Então, pessoal, as propriedades estudadas lá na aula 4, quando nós estudamos lá propriedades dos limites, essas propriedades elas valem aqui
quando nós tivermos o limite ali de uma função, quando o x tende a mais infinito ou o x tende a menos infinito. Beleza? Agora, pessoal, olha só o que nós temos aqui na segunda propriedade. O símbolo, olha só, esse símbolo aqui, ó, que representa o infinito, ele não representa nenhum número real. Ferreto, o que você quer dizer que aquele símbolo infinito não representa um número, no caso? Pessoal, esse símbolo do infinito é apenas uma ideia de que você pode pegar o x ali, ó, tão grande quanto se queira, se deseje, tá? Que nós teremos ali aquele símbolo representando essa ideia, a ideia de um número muito grande, ou no caso menos infinito, nós teremos uma ideia de um número muito grande, só que lá para o lado negativo dos números reais. Beleza? Cuidado, tá? Então agora, pessoal, vem comigo aqui, ó, e vamos a esse teorema aqui. Olha só. Se n é um número inteiro positivo, então, olha só, aqui no primeiro item, ó, o limite de 1 sobre o x elevado ao expoente n, isso quando o x, pessoal, tende ou a mais infinito ou a menos infinito, isso daqui, pessoal, esse limite, ele é exatamente igual a zero. Realmente, né, pessoal, se nós pegarmos ali valor de x suficientemente grande, ou seja, um valor de x cada vez mais tendendo ao infinito, e esse valor aí, pessoal, elevado ao expoente 1, ou 2, 3, 4, 5 e por aí vai, nós vamos ter ali no denominador, pessoal, um valor muito grande. Ou seja, 1 dividido por um número muito grande, pessoal, cada vez mais irá se aproximar de zero. Concorda comigo? E também vale o raciocínio análogo. Se nós pegarmos o valor de x ali também muito grande, só que negativo, tendendo a menos infinito, também nós teremos ali, pessoal, um denominador cada vez maior, fazendo com que aquela fração ali cada vez mais se aproxime do valor zero, tá? Então, esse limite aí, ele é exatamente igual a zero. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, no segundo item aqui, nós temos o limite de um valor k. Pessoal, esse valor k aqui, ó, você considere uma constante, tudo bem? Então, quando o x tende a mais ou a menos infinito, não importa, tá? O limite, pessoal, de uma constante será sempre a constante, ok? Pessoal, vamos agora a alguns exemplos aqui. Vamos começar com o exemplo A. Olha só, o limite dessa função aqui, ó, quando o x ele tende a mais infinito. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, é o limite de uma adição, tá? Então, o que acontece? Nós podemos separar aqui, ó, como nós vimos lá nas propriedades, tá? Limite de 3, isso quando o x ele tende a mais infinito, tudo bem? Ou seja, infinito positivo, somado com o limite, tá? De 1 sobre o x, quando o x ele tende ali, ó, a mais infinito também, tá? Quanto é que vale isso daqui? Pessoal, como nós vimos, ó, o limite de uma constante aqui, ó, é exatamente a constante, ou seja, esse limite aqui, ó, ele vale 3, tudo bem? Somado com esse limite aqui, ó, pessoal, o denominador aqui, o x, cada vez mais, ó, é um valor maior, ou seja, o x tende a infinito. E como nós vimos aqui em cima, ó, pela propriedade aqui, ó, no item 1, nós temos que esse limite ele vale a zero, tá? Então, 3 mais o zero, isso aqui é exatamente igual a 3. Agora, aqui no exemplo B, nós temos o limite dessa função aqui, ó, quando o x ele tende a menos infinito. Pessoal, vamos reescrever esse limite da seguinte maneira, olha só, limite. Isso daqui, pessoal, essa função, ela não pode ser reescrita assim, ó, π que multiplica a raiz de 2, que multiplica 1 sobre o x elevado ao expoente 3. Ferreto, por que você está fazendo isso? Olha só, isso quando o x ele tende a menos infinito. Pessoal, estou fazendo isso pelo seguinte, ó, como nós temos aqui a multiplicação, nós podemos separar, tudo bem? Ou seja, nós vamos ter aqui o limite de π que multiplica a raiz de 2, isso quando o x ele tende a menos infinito, multiplicado pelo limite de 1 sobre x elevado ao expoente 3, isso também quando o x ele tende a menos infinito. Tudo bem? Como nós vimos, pessoal, vamos continuar aqui embaixo. Ó. Como nós vimos, esse limite aqui, ó, por termos aqui uma constante π raiz de 2, o resultado é π raiz de 2.
tudo bem? Multiplicado, olha só, o limite de 1 sobre x ao cubo. Pessoal, nosso teorema que nós acabamos de ver, né? Então, isso daqui, ó, ele vale zero. Então, nós vamos ficar aqui π vezes raiz de 2 vezes zero. Esse limite ele é igual a zero, ok? Beleza, pessoal? Esses dois exemplos aí, eles são bons exemplos para aquele teorema que nós vimos ali. Aquele teorema, pessoal, ele é muito utilizado no cálculo de limites no infinito, ou seja, limite de funções quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Olha só, limites de funções racionais, olha só, funções racionais, quando x ele tende a mais infinito ou a menos infinito, ok? Ferreto, o que é uma função racional mesmo? Pessoal, uma função racional é uma função que é representada por um quociente, ou seja, uma fração, onde o numerador nós temos ali um polinômio e no denominador também temos um polinômio. Beleza? Vem comigo. Olha só, nesse caso, podemos dividir, olha só, podemos dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que acontece, pessoal, no denominador. Ferreto, como é que é isso? Meu amigo, eu vou te explicar bem devagarinho para você entender. Olha aqui no item 1. Olha só, quando o numerador e o denominador estiverem o mesmo grau, no caso, nessa função racional. Olha só, nós temos aqui o limite de uma função racional, tudo bem? Quando o x ele tende a mais infinito. Reparem que nessa função racional aqui, ó, nós temos um polinômio aqui no numerador, e esse polinômio ele é um polinômio de grau 2. Concorda comigo? Enquanto que no denominador nós temos outro polinômio, e nesse exemplo aqui também nós temos um polinômio aqui, ó, de grau 2 também. O grau, pessoal, é sempre determinado pelo maior expoente do polinômio que está sendo considerado. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma função racional onde o numerador e o denominador eles possuem, ó, o mesmo grau. Tudo bem? Aí, nesse caso, pessoal, nós temos aqui o x tendendo ao valor mais infinito. Agora, você lembra o que acontecia quando o x aqui ele tendia a um certo valor a? O que nós fazíamos mesmo? Nós apenas substituiríamos aqui no lugar do x esse valor que nós tínhamos aqui. Lembra disso? Agora, nesse caso, pessoal, como nós temos aqui um valor, ó, x tendendo a mais infinito, se nós pegássemos esse infinito e substituirmos aqui nos lugares de x, né, no x aqui, o que nós teríamos? Ó? Um valor muito grande elevado ao quadrado, isso aqui é um valor muito grande, ou seja, infinito. Nós teríamos aqui, ó, mais infinito, menos o 3, ou seja, o numerador, pessoal, certamente seria um infinito, e pela mesma razão, o denominador também seria infinito. Agora, pessoal, cuidado! Ó. Como nós vimos em aulas anteriores, infinito sobre infinito, isso representa uma indeterminação na matemática. Agora, como é que a gente faz para escapar dessa indeterminação aí? Pessoal, como diz ali em cima, ó, nós vamos dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que se encontra onde? No denominador. Qual é a maior potência de x que se encontra no denominador? O x ao quadrado que está ali, beleza? Então, vamos dividir o numerador e o denominador, todos os termos, tudo bem? Pelo x ao quadrado, ok? Vem comigo. Então, pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Tudo bem? E aí, olha só o que nós vamos fazer, ó. Vamos reescrever esse limite aqui, ó. Então, o limite, quando o x ele tende aqui, ó, a mais infinito, e agora nós vamos ter aqui, ó, o nosso quociente, tudo bem? Então, nós vamos dividir aqui os três termos do numerador por esse termo aqui, ou seja, pela maior potência, que no caso é x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ficar apenas com o 3. Agora, o 5x dividido por x ao quadrado, pessoal, cuidado aqui, ó. 5x dividido por x elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o 5x dividido x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Concorda comigo? Então, nós podemos simplesmente cancelar esse x com esse x, e nós vamos ter que isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre o x.
Então, 5x dividido por x ao quadrado, nós temos aqui o 5x elevado ao expoente 1, dividido por x elevado ao expoente 2, nós vamos ficar com x no denominador. É como se nós fizéssemos uma subtração apenas ali. Tudo bem? Menos o 3, pessoal. 3 dividido por x ao quadrado, vamos ficar com 3 sobre o x elevado ao quadrado. Ok? Agora, no denominador, nós vamos ter 2x ao quadrado, pessoal, também dividido por x ao quadrado, ficaremos com o 2. Mais este 1 dividido por x ao quadrado, vamos ficar com 1 sobre o x elevado ao quadrado. Só para lembrar, né, pessoal, a gente pode fazer isso aí tranquilamente, porque nós estamos fazendo no numerador e no denominador, tá? Então, essa fração aí, ó, ela não se altera, ok? Vem comigo. Agora, pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, tá? E vamos continuar aqui embaixo. Olha só, esse limite aqui, ó, dessa função aqui, pessoal, nós vamos fazer o limite para cada um desses termos que estão aqui. Olha só, o limite de 3 quando x tende a mais infinito, pessoal, o limite de uma constante é a própria constante, ou seja, o valor 3. O limite de 5 sobre x quando x tende a mais infinito. Pelo teorema que nós vimos, né, pessoal, isso aqui, ó, o limite é 0. Agora, olha só, menos ali. E o 3x ao quadrado, também quando x tende a mais infinito, aqui nós temos também o limite 0. Tudo bem? Agora, no denominador, o limite para esses dois termos aqui. Olha só, o limite de 2 quando x tende a mais infinito, ou seja, o limite de uma constante, é a própria constante. Mas, agora, esse limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a mais infinito, como nós vimos, isso aqui é 0. Pessoal, quanto é que fica aqui no numerador? Nós vamos ficar com o 3. E quanto é que nós teremos aqui no denominador? 2 mais 0 é 2. Ou seja, pessoal, 3 meios é o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Ok? Beleza, pessoal? Então, após nós dividirmos o numerador e o denominador, todos os termos ali, tá? Pela maior potência de x que se encontra no denominador, nós temos aqueles termos ali sendo formados. O que nós vamos fazer? Calcular o limite de cada um desses termos aí, nesse caso, quando x tende a mais infinito. Beleza? Aí nós chegamos naquela fração e o resultado é 3 meios. Agora, pessoal, nós temos outras duas situações. Quando o numerador for menor do que o denominador em relação ao grau. E depois, por último, nós vamos ver quando o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Beleza? Vem comigo. Desce comigo aqui, ó. Olha só essa segunda situação. O grau do numerador, pessoal, agora ele é menor que o grau do denominador. Olha só, aqui no numerador nós temos um polinômio de grau 1 e aqui no denominador nós temos um polinômio de grau 3. Tudo bem? Ou seja, o grau aqui, ó, do numerador ele é menor do que o grau do denominador. Nesse caso, pessoal, não há distinção. O que nós devemos fazer é simplesmente, ó, dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que está no denominador. Nesse caso, pessoal, dividir por x elevado ao expoente 3. Beleza? Então, reescrevendo isso aqui, ó, nós vamos ter, então, que o limite, isso quando o x, ó, ele tende, nesse caso, a menos infinito, ok? Agora, passando um traço aqui, ó, olha só, o 2x, então, dividido por x ao cubo. Nós vamos ter aqui, ó, o 2 dividido por x ao quadrado. Mais o 3 dividido por x ao cubo, nós vamos ter o 3 sobre x ao cubo. Beleza? Agora, no denominador, 3x ao cubo dividido por x ao cubo. Ficaremos apenas com o 3. Agora, o menos o 2 dividido por x ao cubo, nós vamos ter aqui, ó, 2 sobre o x ao cubo. Ok? Agora, pessoal, como nós fizemos antes, né, nós vamos simplesmente calcular o limite para cada um desses termos aqui. Olha só, o limite de 2 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito. Pelo teorema que nós vimos, pessoal, isso aqui é 0. Tudo bem? Mais limite de 3 sobre x ao cubo quando x tende a menos infinito. Isso aqui é 0 também. Agora, no denominador, ó, o limite dessa constante é a constante e, novamente, nós vamos ter aqui, ó, o valor 0.
Tudo bem? Como é que fica aqui? Ó? Nós vamos ter o numerador valendo 0 e o denominador aqui valendo 3. 0 dividido por 3, nós vamos ter o 0. Então, 0, pessoal, é o limite dessa função aqui, ó, quando o x ele tende a menos infinito. Agora, pessoal, para a terceira situação, nós temos o seguinte, ó, o grau do numerador ele é maior que o grau do denominador. Olha esse exemplo aqui. Ó. O limite, aqui no numerador, nós temos um polinômio de grau 2, o 2 é maior expoente, e aqui no denominador nós temos um polinômio de grau 1, ou seja, o grau do numerador ele é maior do que o grau do denominador. Tá? Então, o que nós vamos fazer para esse caso aí? Pessoal, nós vamos dividir todo o numerador e todo o denominador pelo maior expoente, ou seja, pela maior potência de x que estiver aqui no denominador. Nesse caso, nós vamos dividir por x. Ou seja, nós podemos, então, reescrever esse limite quando o x aqui ó, ele tende a menos o infinito. Tá? Isso agora, passando aqui o traço, tudo bem? Nós vamos ter, então, o 2x² dividido por x, nós vamos ter o 2x. Mais o 4x dividido por x, nós vamos ter o 4. Agora, o menos o 5 dividido por x, ficaremos com 5 sobre o x. Agora, no denominador, nós vamos ter o 3x dividido por x, ficaremos com o 3, somado com 4 dividido por x, ficaremos com 4 sobre x. Agora, pessoal, calculando o limite de cada um desses termos aqui separadamente. Olha só, o limite de 2x, quando o x ele tende a menos infinito. Pessoal, olha só, substituindo um x aqui ó, muito grande, só que negativo, e multiplicando por 2, esse número, o que irá acontecer? Ele continuará negativo e muito grande, ou seja, menos infinito também. Tudo bem? Agora, limite de 4 é a própria constante 4, e aqui é o limite de menos 5 sobre x, esse limite aqui é 0, tudo bem? Menos o 0. Vamos passar um traço aqui. Ó. Agora, esse limite aqui, ó, limite dessa constante 3 é o próprio 3, mais limite de 4 sobre x, então isso aqui é 0. Agora, pessoal, olha só quanto é que vale isso daqui. Pessoal, um número muito grande negativo com mais 4, ele continua muito grande negativo, ou seja, menos o infinito. Dividido 3 mais 0, nós temos o 3. E o menos infinito dividido por 3, ele continua sendo o menos infinito. Ok? Pessoal, cuidado aqui, tá? Como eu falei antes, ó, aquele símbolo ele não representa um número. Nesse caso aí, está sendo representado menos infinito, que é um número muito grande, só que com um sinal negativo. Esse número muito grande, só com um sinal negativo, dividido por 3, ele continuará sendo aquele número menos infinito, ou seja, um número muito grande negativo. Ok? Vem comigo. Agora, pessoal, olha essa observação que pode facilitar bastante os cálculos para vocês aí em limites de funções racionais. Olha só. No cálculo de limites no infinito, tá? Ou seja, quando o x ele tende a mais infinito ou a menos infinito, de funções racionais, tá? Ou seja, polinômio no numerador e polinômio no denominador, poderíamos considerar, olha só, apenas o limite no infinito do quociente, olha só, do quociente entre quem? Entre os termos de maiores graus, tanto do numerador como no denominador. Ferreto, como é isso daí? Vem comigo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui embaixo, ó, o limite quando o x tende a mais infinito dessa função racional aqui. Olha só, no numerador nós temos um polinômio de grau 5, o maior expoente é o 5. Aqui no denominador, o maior expoente é o 7, ou seja, um polinômio de grau 7. Então, pessoal, como nós temos aqui em cima na observação, nós podemos apenas considerar o seguinte, ó, o limite no infinito do quociente entre os termos de maiores graus, tanto do numerador quanto do denominador. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui ó, da seguinte maneira, ó, o limite, isso quando o x, então, ele tende, nesse exemplo aí, a mais infinito, tá? E no numerador, pessoal, vamos considerar, então, o seguinte, ó, apenas o
termo aqui, ó, de maior grau, ou seja, o 3 que multiplica x elevado ao expoente 5, e aqui no denominador o termo de maior grau é 2x na 7, ou seja, 2 vezes o x elevado ao expoente 7. E essa observação aí, pessoal, só vem a facilitar. Isso porque nós não teremos que dividir ali, ó, todos aqueles termos, nesse caso, por x elevado ao expoente 7. Apenas vamos considerar no numerador e no denominador os termos de maior grau desses dois polinômios. Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, aqui no denominador, a maior potência de x está sendo representada por x na 7. Ou seja, vamos dividir aqui o numerador por x elevado ao expoente 7. Então, isso aqui fica limite, tudo bem? Quando o x ele tende a mais o infinito, agora, olha só, numerador, então, dividido por x elevado ao expoente 7, nós vamos ter 3 sobre x na 5 dividido por x na 7, nós vamos ter o x na 2 no denominador. Tudo bem? Enquanto que o denominador 2x elevado ao expoente 7 dividido por x elevado ao expoente 7, ficaremos apenas com o 2. Isso aí, então, pessoal, é exatamente igual. Olha só, o limite 3 sobre x ao quadrado, quando o x tende a mais infinito, o teorema diz, então, que o numerador aqui é zero. E o denominador, então, o limite dessa constante aqui é a própria constante 2. 0 dividido por 2, nós vamos ter o zero. Ok? Beleza, então, pessoal, reparem que nessa aula aqui eu dei total atenção ao limite de funções racionais, tá? Quando o x tende a mais infinito ou o x tende a menos infinito. Nas próximas aulas aí, pessoal, continuaremos com limites que envolvem o infinito e nós estudaremos também, além de funções racionais, vamos estudar limite de funções que envolvem, por exemplo, a raiz quadrada, a raiz cúbica e outros tipos de funções. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue aí entre seus colegas esse canal e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, bons estudos, abração e até mais.